Nessa semana nós lemos a Parashá Vaishlach. A Parashá, ela conta do reencontro do Yaakov com Esav. O Yaakov está voltando para casa, já passaram quase 36 anos, e ele manda alguns emissários para saber como está a situação, mas os emissários dele voltam com más notícias. O Esav está vindo com 400 homens, com certeza é uma declaração de guerra. O Yaakov, ele fica preocupado. Então o Passuco fala para a gente que o Yaakov, ele sentiu medo. A grande pergunta é, será que esse medo do Yaakov não é uma demonstração de falta de emuná? Ele não confia em Hashem. Hashem prometeu que vai voltar com ele, que vai acompanhar ele, que vai proteger durante todo aquele tempo. E ele viu o que aconteceu com Avraham Avinu, quando Avraham ele foi lutar com os 4 reis. Ele conseguiu vencer de uma maneira milagrosa. Quando Deus quer que alguém vença uma guerra, então muitos milagres podem acontecer. Então o Yaakov, ele sabe dessa possibilidade. Por que que mesmo assim ele teve medo? Responde o Rabbeinu Yonah no seu livro Sharei Tshuvah que acontece um fenômeno interessante no mundo. Os tzadikim, as pessoas justas, as pessoas boas, que elas têm muitos bons atos e algumas poucas transgressões que elas acabam cometendo, elas estão sempre preocupadas, elas estão sempre com medo que fizeram alguma coisa errada, e ao contrário, os rechaim, os perversos, que têm muitos maus atos, que fazem muitas coisas ruins e pouquíssimas coisas boas, eles estão sempre tranquilos. Não deveria ser o contrário? E a resposta é que os tzadikim, eles estão sempre refletindo, eles sabem o valor de cada transgressão, eles sabem as consequências, eles sabem que cada ato pequeno que a gente faz errado, isso tem uma consequência muito grande. Então, o tempo inteiro eles estão preocupados, eles estão checando se os atos deles estão em ordem, mesmo pequenos erros deixam eles preocupados. Já os rechaim, eles não param para refletir, eles não param para pensar, eles vão vivendo a vida deles, eles vão fazendo os erros deles, e como eles não param para refletir, infelizmente eles não percebem que eles estão fazendo coisas erradas. Aqui a gente pode entender então qual é o medo de Yaakov Avinu. É o medo de um tzadik, é a preocupação de um tzadik que talvez agora nesse momento de guerra vai ser um momento que Deus vai castigar ele por algum erro que ele pode ter cometido. Em especial, o que o Yaakov está tão preocupado? 22 anos ele não cumpriu a mitzvah de Kibud Avim, de honrar os pais dele, enquanto o Esav, o irmão dele, essa era a mitzvah que ele cumpria com perfeição. Ele honrava o pai dele de uma maneira incrível, ele servia comida para o pai, ele trocava de roupa para servir comida para o pai dele. Então o Yaakov está preocupado, talvez agora na guerra Deus vai acabar me castigando por esse erro, por esses 22 anos que eu acabei não cumprindo a mitzvah de honrar os meus pais. Ensina pra gente o Rav Yeruham Leibovitz Zecher Tzadik Livracha, que a gente aprende daqui o quanto os tzadikim eles sabem que quando vem um sofrimento, quando vem uma dificuldade, tudo tem a ver com algum erro que a gente cometeu. Então a gente deve parar para refletir, a gente deve procurar aonde eu posso consertar, aonde eu posso ter feito alguma coisa errada. Normalmente, Deus ele manda o castigo midá keneg midá, medida por medida. Se a gente machucou a perna, provavelmente a gente fez uma transgressão com a perna. Se a gente machucou a boca, se está doendo um dente, pode ser um lashon hará que a gente falou, pode ser mentiras que a gente está falando. Em geral, está conectado. Deus quer que a gente enxergue os erros que a gente está cometendo e que a gente possa consertar. Então, os tzadikim, quando vem uma dificuldade, eles param para refletir e eles consertam. Então, para eles é uma grande brachá as dificuldades, porque é uma oportunidade de enxergar os erros e de consertar o que a gente pode ter feito de errado na vida. O Talmud, ele traz uma história do Ravuna. O Ravuna tinha 400 barris de vinho, era uma fortuna. E do dia para a noite, todos os barris, eles azedaram, eles viraram vinagre. Ele perdeu praticamente a fortuna inteira dele com aquele acidente. Normalmente as pessoas vão procurar
agora botar culpa, talvez é o fabricante do barril, talvez é o fabricante do vinho, em quem eu vou jogar a culpa pelo problema que eu tive? O Rav Huna não fez isso. O Rav Huna, ele fez uma reflexão, ele parou para entender se com aqueles vinhos dele tinha alguma coisa errada, e ele percebeu que ele estava fazendo, era um erro muito pequeno, mas ele tinha feito uma coisa errada, ele consertou. E os nossos sábios falam que aquele vinagre, ele subiu tanto valor que ele acabou até passando o valor do vinho, e ele recuperou, o Rav Huna, toda a fortuna dele. Na nossa vida, o que a gente faz quando a gente tem uma dificuldade? A gente sempre procura em quem colocar a culpa. A culpa foi daquele, a culpa foi da empresa, a culpa foi daquele outro. O tempo inteiro a gente está procurando quem é o culpado, e isso é uma perda de tempo. Quando Deus manda para a gente uma dificuldade, quando Deus manda para a gente um sofrimento, é para despertar a gente, é para que a gente possa consertar algum erro que a gente pode ter cometido. Então, quando a gente vai parar para refletir, quando a gente, ao invés de procurar o culpado do lado de fora, a gente começar a procurar o culpado do lado de dentro, a gente parar para refletir, a gente vai encontrar áreas na vida que a gente pode melhorar, e a gente vai entender que, na verdade, aquele sofrimento era uma brachá, era uma oportunidade para eu crescer, para eu melhorar na vida e para consertar alguma coisa que eu estava fazendo de errado. Shabbat Shalom.